Tá? O capítulo 2, conjuntos. Tá? Essa parte aqui a gente vai passar. Aí nós temos, dentro dos conjuntos, né, elementos. Né? Então, o que tem no nosso conjunto são quem? Os elementos, tá? Dentro do conjunto. Então aqui nós temos o conjunto das letras, né? De A, B, C, D, né? Representação, conjunto numérico, né? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Né? Então cada conjunto tem os seus elementos, tá? Então nós temos aqui o diagrama de Venn, né? Lembrando, o que vai ser o diagrama de Venn? É esse formato aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui o meu lapisinho. Aqui, ó, esse formato aqui é o diagrama de Venn. Tá? Por quê? Os conjuntos eles podem vir formados, né, entre chaves, dessa forma aqui, ou no diagrama de Venn. Tá? Que é essa parte aqui do conjunto. Então essa bola aqui, uma esfera, uma elipse, tá? Então com os elementos aqui dentro são o diagrama de Venn, tá? Então essa é uma forma de representar os conjuntos, tá? Com os conjuntos nós vamos trabalhar, né? Eu já falei para vocês, pertence e não pertence, né? E está contido e não está contido, tá? Então pertence e não pertence, a gente trabalha com elementos, tá? Elementos, o que está dentro do conjunto para conjunto, tá? Então o que eu vou dizer aqui, ó? 6 é divisor de 12, tá? Logo 6 pertence ao conjunto A. Então, se o 6 ele for divisor de 12, ele pertence ao conjunto A, ele tem que estar aqui dentro. Tá? Então, ele pertence a ele. Tá? O 7 é divisor de 12? Não. Então, o 7 não pertence aos números naturais divisores de 12. Tá? Então, eu estou trabalhando o elemento 7 com o conjunto A. Tá? Então, esse elemento pertence a esse conjunto A aqui. Tá? Então é essa forma que nós vamos trabalhar, pertence e não pertence. Tá? Então o símbolo, tá? Deixa eu ver aqui, ó, o símbolo pertence e o símbolo não pertence. Tá? É tipo um E, né, cortado. Então, continuando, isso aqui é só para lembrar, está contido e não está contido. Né? Então aqui um C mais fechadinho aqui, ó, um C mais fechadinho está contido. Se tiver esse mesmo C mais fechadinho cortado, ele não está contido, tá? Então está contido e não está contido, nós vamos trabalhar de conjunto para conjunto, tá? Então é um todo, tá? Esse A aqui, ó, laranja, ele todo é um conjunto, tá? Esse B aqui em azul, ele todo é um conjunto, tá? Então como é que vai ficar? O B está contido em A, né? Aqui ele colocou aqui, ó, o C está contido em A. Para ele estar contido em A, todos os elementos de C têm que pertencer a A. Aqui, ó. Note que todos os elementos que pertencem ao conjunto C também pertencem ao conjunto A. Nesse caso, dizemos que o conjunto C está contido em A. Indicamos C está contido em A. Tá? Aqui como é que se lê. E o não está contido é se o elemento, por exemplo, B está contido em A. Todos os elementos de B pertencem ao A. Se ele pertencer, está contido. Como aquele não está, todos eles aqui dentro do A, então ele não está contido, tá? Aqui, ó, no caso aqui foi com C. C não pertence a B. Assim dizemos que o conjunto C não está contido em B, porque o C, tá, não está todo dentro de B.
igual que ele está em A. Tá? Então, isso aqui é revisão da matéria que foi dada em sala de aula. Também podemos fazer união e interseção. Tá? União e interseção também trabalha com conjuntos, tá? Somente com conjuntos. Tá? Então aqui, ó, conjunto A, união, conjunto B. Conjunto A, interseção, conjunto B. Tá? Então, para cima, aqui, ó, união, para baixo, interseção. O que vem a ser a união, o que vem a ser a interseção? A união, vocês vão pegar todos os elementos de A e todos os elementos de B e vai fazer um único conjunto. Tá? Então, isso aqui é união, é juntar. Interseção, como é que nós vamos pegar aqui, formar o conjunto? Eu vou pegar somente os elementos que pertencem ao A e ao B ao mesmo tempo. Tá? Então aqui, ó, só esse pedaço aqui, ó, pertence ao A, aqui, ó, e pertence ao B ao mesmo tempo. Então essa é a interseção de A em B. Tá? Então aqui, ó, note que podemos representar a união e a interseção de conjunto destacando parte do diagrama de Venn. Tá? Lembrando que esse aqui é um diagrama de Venn. Tá? Como no caso dos conjuntos A e B. Tá? Então esse exemplo aqui. Se eu pintar todo esse aqui, união. Se eu pintar só esse aqui, interseção. Tá? E representando entre chaves, fica dessa forma aqui de baixo. De acordo com o dicionário, conjunto é o mesmo que agrupamento ou coleção. A ideia de matemática de conjunto é parecida, embora haja também os conjuntos com infinitos elementos e os conjuntos que não têm elemento algum. Lembrem daquela pegadinha que eu fiz com vocês? Não tem elemento algum. Como é que é? É o conjunto vazio. Está aqui, ó, representado dessa forma ou dessa forma aqui. Eu não posso pegar esse símbolo de vazio e colocar dentro das chaves, que eu deixo de ter um conjunto vazio e passo a ter um conjunto unitário. Tá? Então, conjunto vazio ou é um zero cortado ou é as chaves, tá? Sem nada dentro. Conjunto vazio. Tá? Vamos passar para outra parte. Isso aqui é a revisão da matéria, tá? Que foi passada em sala de aula. Lembra aqui, ó, aqueles exercícios que a gente fez em sala de aula para saber, ó, que botei lá no quadro lá, pessoal que tinha livro que não queria copiar, tá? Então, agora nós vamos ver os conjuntos numéricos. Conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros. Tá? Como é que é? Conjunto dos números naturais, que usamos até hoje para contar. Tá? Então, representamos o conjunto N, conjunto dos números naturais. Tá? Da seguinte maneira. N é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, infinito. A sequência dos números naturais podem ser representadas em uma reta numérica. Começa no zero, que é a origem, tá? 1, 2, 3 e vai para infinito positivo. Conjunto dos números, vamos lá. Os números naturais, porém, não foram suficientes para representar todas as situações, como aquelas que envolviam dívidas, né? Por exemplo, foram criados então os números inteiros negativos. Tá? Com os números naturais formam os números inteiros. Então, representamos o conjunto Z. Tá? A letra que representa o conjunto dos inteiros é o Z. Então, dos números inteiros da seguinte maneira. Z é igual a pontinho, pontinho, porque ele vem do negativo, tá? Infinito, e vai até o infinito positivo. Tá? Então, começa no infinito e termina no infinito. Entra os números negativos nos inteiros. Existem situações em que é necessário representar um conjunto numérico excluindo-se o zero. O que é
o que é indicado com um asterisco. Tá? Por exemplo, n asterisco, eu tiro 0 do conjunto dos naturais. Z asterisco, eu tiro 0 do conjunto dos inteiros. Tá? Então, se tiver um asterisco em cima das letras, tá? Eles vão excluir o 0 desse conjunto. Então aqui, vamos lá. Note que na reta numérica, os números são dispostos em ordem crescente, da esquerda para a direita. Por exemplo, o número menos 4 é sucessor de menos 5. Então, menos 4 é sucessor, ele vem depois, tá? Vem depois do 5. Ou seja, menos 5 é antecessor de menos 4. Tá? Menos 5 vem antes de menos 4. Então, aqui, ó, menos 5, menos 4. Tá? Antecessor e sucessor. Assim, quanto maior for o número, mais à direita ele está localizado. Por exemplo, o número menos 2 é maior do que o número menos 4. Tá? Então, ó, o número aqui, ó, mais à direita, maior, mais à direita, sempre à direita aqui. Então, menos 5 está aqui na minha esquerda. Então, conforme eu vou subindo, então que ele vai ficando o quê? Positivo, tá? E aqui vai para infinito. Então, para a minha esquerda, ele vai diminuindo. Então, vamos lá. Então, essa parte do conjunto dos naturais e dos inteiros, positivos e negativos. Não pode esquecer, N, Z, são duas letras de conjuntos que nós já vimos. Continuando com a revisão, os exercícios que foram passados. Conjunto dos números racionais e irracionais. Tá? Então vamos lá. O conjunto dos números racionais que é indicado por Q. Então nós temos N, que é os naturais, Z, que são os inteiros, Q, que são os racionais. Tá? Depois a gente vai ver os irracionais, aí qual é a letrinha que vai substituir aí. Tá? Então aqui, ó, os racionais é constituído pelos números obtidos da divisão de dois inteiros, tá? Que podem ser expressos na forma fracionária. Então, se você pode expressar um número na forma fracionária, você tem um número racional. Tá? Aqui, ó. Então, continuando aqui. Conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Tá? As dízimas periódicas são racionais. Tá? Então, pode representar o número na fração, os números racionais. Aqui, ó, uma dízima periódica, ou seja, o número na forma decimal cujos algarismos se repetem infinitamente de acordo com um padrão chamado período. Tá? O 6 ele se repete, o 3 ele se repete, o 37 ele se repete. Então tem um padrão. Tá? A dízima pode vir representada, né, aqui, ó, do algarismo que se repete é o 6. Já na dízima periódica 237, o algarismo que se repete são os números 3 e 7, o 37. Também podemos representar uma dízima periódica indicando um traço sobre o seu período. Tá? Então aqui, ó, é o 6 que se repete, posso só colocar um tracinho aqui em cima, tá? Do 6. Tá? Aí aqui, ó, o 37. Então aqui, ó, no 37 aqui, ó. Tá? Então ela pode vir representada com vários números, pontinho, pontinho, ou simplesmente com traço em cima do número. Tá? Se vier um traço em cima do número, estamos representando uma dízima periódica. Aí aqui nós temos, observe na reta numérica a representação de alguns números racionais. Tá? E são as raízes que vai dar aqui algumas coisas. Tá? Aqui, ó, raiz de 3, número racional, raiz de 2, o π, o famoso π, tá? 3,14.
Os números que têm essas características, ou seja, infinitas casas decimais, e não são dízimas periódicas, ou seja, não tem esse modelo aqui, ó, dízima periódica e dízima não periódica, tá? Não tem uma sequência de número aqui, tá? Cadê? Formam o conjunto dos números irracionais, que indicamos por I. Então, nós temos o N, conjunto dos naturais, o Z, conjunto dos inteiros, o Q, conjunto dos racionais, e o I, conjunto dos irracionais. Tá? Então, vamos lá. Aí a representação geométrica, como é que se calcula para... aqui não, mas aqui por quê? Nós vamos fazer agora uma avaliação, né? Então essa avaliação vai pegar essa parte dos conjuntos e a parte das raízes, que a gente vai ver mais à frente. Tá? Então aqui, ó, no diagrama abaixo representada a relação entre os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Tá? 4 conjuntos, que isso aqui fechando, tá? A gente vai ver mais à frente, tá? Isso tudo aqui está dentro de um conjunto só, que a gente vai ver lá na frente. Tá? Então aqui nós temos os 4 conjuntos, naturais, inteiros, racionais e o irracional, que fica separado. Aí vem os exercícios. Conjunto dos números reais. Tá? Vimos anteriormente que o conjunto dos números naturais, o N, está dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Que por sua vez está contido, ou seja, está dentro do conjunto dos números racionais. Então, N está dentro do conjunto Z, que está dentro do conjunto Q. Então, N está dentro de Q, Z está dentro de Q. Tá? Tá aqui, ó. Conjunto N está dentro do Z, que está dentro do Q. Observe novamente a relação entre esses conjuntos e o conjunto dos números irracionais. Tá aqui, ó, separado. Ao unir o conjunto dos números racionais ao conjunto dos números irracionais, obtemos o conjunto dos números reais, tá? Que é indicado pela letra R. Então nós temos natural, inteiro, racional, irracional e os reais. Tá? Portanto, todo número natural, inteiro, racional ou irracional é um número real, ou seja, todos os números que estudamos até agora pertencem ao conjunto dos números reais. Tá? Então, todos os números, vocês vão imaginar que está dentro do conjunto dos números reais. Tá? Podemos associar a cada ponto dessa reta numérica um único número real. E cada número real, um único ponto dessa reta numérica. Chamamos reta real. Tá? Então, nós temos aqui a reta real, que vai ter todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Tá? E dentro de tudo, conjunto dos reais. Com os números reais podemos expressar qualquer um dessas medidas e também efetuar qualquer adição, subtração, multiplicação, divisão por números diferentes de zero. Tá? Então temos que observar que tem que ser alguns números diferentes de zero, multiplicando por zero, dividindo por zero, então tem que prestar atenção. Ou potenciação, ou ainda extrair a raiz de qualquer número não negativo.
para expressar uma medida. Tá? Medida, número não, negativo. Dependendo da medida, né? Metro, negativo, a gente não vai ter. Então, lembrando aqui aquelas letrinhas dos conjuntos que a gente fez. Aí, se eu não me engano, termina aqui a parte dos conjuntos. Enésima, tá? Lado, a área, lado ao quadrado. Lembrando que aqui a gente vai trabalhar com potências. Tá? Lembrando das propriedades das potências. Radiciação. Operação utilizada para resolver uma situação anterior é chamada de radiciação. Tá? Vocês vão dar uma lida aqui ou assistir o vídeo anterior. Tá? Vejam lá os elementos que temos nessa operação. O radical, que é o símbolo. O índice, que é o númerozinho que vem aqui dentro desse símbolo aqui, né? Do lado de fora, aliás, aqui, né? Em cima do B. O radicando, que é o número que vem aqui embaixo dessa aba, e a nossa raiz propriamente dita. Tá? Então, lembrem-se desses nomes, gravem esses nomes, estudem esses nomes. Tá? Vai ser cobrado isso aqui. Tá? Quem é quem? Quem é o radicando, quem é a raiz, quem é o radical. Tá? Então, verifiquem isso aí para estudar. Então nós temos volume, é o cubo, tá? Isso aqui é um cubo, então raiz cúbica. Então lembrando das raízes, raiz quadrada, raiz cúbica, tá? Como é que se resolve? Fatoração, lembra? Número por 2, por 3, por 5, por 7, fatoração. Então, vamos lá. Devemos considerar alguns casos para o cálculo da raiz enésima. Se n for número par, diferente de zero, a for número real, não negativo, porque se o n é par, o a não pode ser negativo de forma nenhuma, tá? Não negativo, o a maior ou igual a zero. Temos que raiz n de a é um número real b, maior do que zero, tal que n elevado a b é igual a a. Tá? Essa aqui é uma regrazinha para a gente matar aqui as raízes. Se n for um número par diferente de zero e a for número real negativo, a menor que zero, não se define raiz n de a no conjunto dos números reais. Tá? Então, se n for par, tá? Preste atenção nesses dizeres aqui, nessas caixinhas coloridas, tá? Porque pode vir perguntinha no nosso teste sobre isso, tá? Se n for número par, diferente de zero, e a for número real negativo, tá? Não se define a raiz n no conjunto dos reais, tá? Então, vamos lá. Se n for ímpar, tá? Se aquele nzinho, esse número aqui, ó, que aparece aqui, ó, for ímpar, tá? Igual 9. E a for número real, temos que n, raiz n de a, é um número real b, tal que b elevado a n é igual a a. Tá? Então aqui pode ser um real negativo? Pode, tá? Por quê? O n aqui fora ele é ímpar, tá? Na potência, tá? Na regra das potências, qualquer expoente elevado a um expoente negativo, ou melhor, a um expoente ímpar, qualquer número elevado a um expoente ímpar, se ele for negativo, fica negativo. Se ele for positivo, fica positivo. Lembre-se de que raiz n de zero é igual a zero para todo n natural diferente de zero, tá? Então, lembrando aí das nossas raízes. Vamos corrigir aqui. Eu não lembro se eu passei para vocês esse trabalho aqui, acho que eu passei. Então aqui, ó, qual é a medida do lado quadrado cuja área é 16 centímetros quadrados? Então vamos lá, quadrado, eu tenho o quê?
um número elevado ao quadrado. Operação inversa desse número elevado ao quadrado, que é uma potência, né? A operação inversa da potência vai ser a raiz. Qual vai ser a raiz? Depende da minha potência. Se aqui é 2, raiz quadrada. Se aqui é 3, raiz cúbica. Se aqui é 4, raiz quarta. Se aqui é 5, raiz quinta. Tá? Então vamos lá. Então se é raiz e aqui é área quadrada, então vai ser o que? Uma raiz quadrada de 16. Então, qual é a medida do lado, isso aqui, ó. Quanto é que mede isso aqui, tá? Do quadrado. É só eu tirar a raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Tá aqui, ó. Por quê? 4 elevado ao quadrado dá 16. Tá? Então, aqui é 4. Lado vezes lado. 4 vezes 4. 16 centímetros quadrados. Do 81, a mesma coisa, só tirar a raiz de 81. Aqui, ó, de x, quanto é que dá? Raiz de x, aqui, ó, de 81 vai ser, raiz de 81 é 9, tá? Raiz de x, aqui ó, raiz de x. Esse x pode sair de dentro da raiz? Isso aqui é uma raiz quadrada. Então, para o número sair da raiz, tem que ter o quê? Um expoente 2. O x tem expoente 2? Não. Então, qual é o lado do quadrado? O lado do quadrado é raiz de x. Tá? Permanece ali a raiz de x. No 2, vamos lá. Em cada paralelepípedo, a área de superfície está indicada por A. Então, a área da superfície. A superfície é isso aqui, ó. Tá? Aqui são as superfícies dos paralelepípedos. Cada um tem uma área aqui, ó. Então, vamos lá. Qual é o volume de L em cada um desses paralelepípedos? Tá? Então ele quer saber L e L3 aqui. Então nós temos aqui nós vamos ficar com qual é o valor de L em cada uma dos paralelepípedos. Em cada paralelepípedo a área da superfície está indicada por A. Então aqui a área é isso aqui. Então eu tenho que L vezes L vezes 3 aqui, ó. Tá? Para eu saber, na verdade, a área vai ser 3 L vezes L. Tá? Porque a superfície é essa parte plana aqui, é como se tivesse um retângulo. Tá? Superfície aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, L, que é esse pedacinho aqui, e L, que é esse pedaço maior aqui, ó. Tá? Então ficaria 4 vezes, a gente tem 4 superfícies, 1, 2, 3, 4 aqui de trás, tá? 4 vezes L vezes L, mais, por que mais? Porque tem essa parte aqui de cima e essa parte aqui de baixo, tá? Então, aqui é L, L aqui de trás é L, aqui do lado é L também. Agora, embaixo e em cima eu tenho L e L, tá? Aqui é um quadrado, L aqui e o L aqui, tá? Então vai ser L vezes L. L vezes L. Eu esqueci de um 2 aqui, tá? Porque eu tenho duas vezes isso daqui. Eu vou botar aqui do outro lado. 2. Tá?
Então seria L vezes L duas vezes. Tá? Então eu tenho 4 vezes 3 12 L ao quadrado. E do outro lado eu tenho 2 L's ao quadrado. Tá? Então, aqui ó, superfície do paralelepípedo todo. Tá? A gente tem ó, um lado aqui na frente e um lado aqui atrás. 2. Um lado aqui desse aqui e um lado desse lado aqui, esquerda e direita. Né? 3, 4. Aqui ó, um em cima e um embaixo. 6. Então nós temos 6 faces. Tá? 6 superfícies. Então aqui eu tenho 4 superfícies, né, nas laterais e tenho 2 superfícies aqui, uma em cima e uma aqui embaixo. Tá? Então aqui ó, L vezes L, L ao quadrado. 4 vezes 3, 12 L ao quadrado. Tá? Então aqui ó, 12 L ao quadrado. Mais L vezes L dá L ao quadrado, vezes 2, 2L ao quadrado. Tá? Então, somando isso tudo aqui, eu tenho o quê? 14 L ao quadrado. 14L ao quadrado é igual a quem? É igual a, ele deu aqui, ó, cadê? Aqui, ó, 56. Tá? Então, vai ficar o quê? 14L ao quadrado igual a 56. 56 vai passar para o outro lado, dividindo. Tá? 56 14L ao quadrado vai ser igual a 56. Tá bagunçado, mas vai vendo aí o raciocínio, tá? Depois eu vou voltar aqui para explicar de novo. Então, 14L ao quadrado igual a 56, porque aqui, ó, né? É a área total aqui. Então, 56, o que vai ser? 14 está multiplicando, vem para cá, dividindo. E aqui é 14, tá? Então, 14 vem para cá dividindo. 56 dividido por 14 dá quanto? 4. Então, o que eu fiquei? Fiquei com L ao quadrado, tá? Aqui, ó, L ao quadrado, o 14 ele saiu daqui, veio para cá dividindo, igual a 4. A potência, mostrei aqui, ó, potência, operação inversa, raiz. Então eu tenho aqui, ó, L ao quadrado é igual a 4. Então o L vai ser igual a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Tá? Então, o que ele quer saber? Qual é o valor de L? Então o L vale 2. Tá? Aqui é 2, aqui é 2, aqui como é 3 vezes o L, vai ser 3 vezes o 2. Tá? É lógico que para esse daqui, tá, gente? Ó, com 56 centímetros quadrados. Então, voltando. O que eu fiz aqui? Eu tenho 4 superfícies, onde eu tenho L aqui, ó. E na lateral eu tenho 3 L's.
aqui eu tenho L, que é esse lado aqui, e 3 L's, que é esse lado aqui, ó, compridão aqui. Ó. Então eu tenho esse lado aqui, uma, esse lado aqui, duas. Aqui atrás, ó, tá? Tem a fase de trás aqui, 3, e no lado esquerdo aqui, ó, 4. Então eu tenho 4 vezes 3L vezes L, porque aqui, ó, qual é a área disso aqui? A área dessa superfície? L vezes L, L ao quadrado, então vai dar 3L ao quadrado, tá? Aqui, ó, 4 vezes 3, 12L ao quadrado. E a segunda fase aqui, ó, superfície, eu tenho a base aqui de baixo, que está em cima de uma mesa, no chão, e essa base aqui de cima, tá? Qual é a medida? Essa aqui, ó, é L e L, tá? Então vai ser L vezes L, que dá L ao quadrado, tá? Quantas vezes? Uma aqui embaixo e duas aqui em cima, então 2 vezes o L ao quadrado. Somando isso aqui, né, monômios semelhantes, né, aqui, ó, voltando lá no 8º ano, monômios semelhantes, mesma base, mesmo expoente, eu somo os coeficientes, 12 mais 2, 14, 14L ao quadrado, que é igual a quem? A superfície aqui, ó, em cada paralelepípedo, a área da superfície está indicada. Então, a superfície total disso daqui é 56 centímetros quadrados, tá? Então, eu sei que o total aqui é 56. Então, 14L ao quadrado é igual a 56, tá? E aqui você vai fazer o quê? Continha. Passo 14 para o outro lado, operação inversa da potência e vai tirar a raiz. A mesma coisa para esses daqui, tá? Mesmo cálculo, que a área aqui é maior, tá? E vocês fazem aí as outras áreas. Qual é a área de cada superfície? Qual é a área de cada face quadrada dos paralelepípedos apresentados? A face quadrada, tá, gente? Essa aqui, ó, L e L, 2L, 2L. Essa é uma face quadrada, uma superfície quadrada, tá? Aqui, ó, L e L. Então, na primeira, a gente achou o quê? L igual a 2. Então, aqui é 2 e 2. Qual é a área dessa superfície? Né? Então, 2 vezes 2, 4. Tá? 4 centímetros quadrado. Aí, quando vocês acharem o valor de L desse lado aqui, qual é a fase quadrada, né? É a que tem a mesma medida, o quadrado. Todos os lados têm a mesma medida. Aqui é L, aqui é L, aqui é L e aqui é L. Tá? Então aqui, ó, quadrado. Tá? Então aqui, achou o valor do L, esse vezes esse, vai achar aqui. Nesse daqui, o quadrado é esse aqui, ó, quadrado, ó. Esse aqui, aqui e aqui. Tá? Que mede quanto? 2L. 2L para cá, 2L's para cá, 2L's aqui atrás e 2L's aqui do lado. Tá? Então, 2L's vezes 2L's. Tá? Qual é o valor de L? Não sei, vocês vão calcular aí e vão saber. Na verdade, eu sei sim. Tá? Nesse daqui, o L vai dar 4 e nesse daqui, o L vai dar 3. Tá? Então, faça 4 e 3, tá? Então, continuando aqui, nós temos, cadê? Deixa eu ver se chegou aqui, potência com expoente fracionário, tá? Então, lembrando, aqui, ó, potência com expoente inteiros, como? Menos 3, tá? Menos 3 aqui, já foram estudados nos anos anteriores. Agora estudaremos potência com expoente fracionário. Tá? Então, lembrando que o expoente fracionário vai nos remeter a uma raiz. Tá? Sempre numa raiz. Então, temos que saber quem é quem. Quem é um e quem é o outro. Está aqui embaixo. De maneira geral,
nós temos, aqui já volta a nossa marcação, tá? N e M, tá? Aqui, ó, M e N, numerador, denominador, numerador, denominador, tá? Então, lembrando aqui, ó, em que há um número real, M e N são números inteiros, com N maior ou igual a 1 e o ar diferente de zero. Se N menor ou igual a zero, se N for par. A não deve ser negativo, tá? Então, se o N for par, o A não pode ser negativo porque não tem raiz de índice par de números negativos, tá? Então aqui, gente, volta naqueles vídeos, tá, da explicação dessa aula aqui, tá? As potências com bases positivas, tá? Tá tudo lá no YouTube, lá, não tirei nada. Continua tudo lá para vocês, tá? Vejam, revejam os vídeos, tá? Aqui, ó, escreva o radical equivalente a cada uma das potências, tá? Então eu tenho aqui uma potência com expoente fracionário e tem que escrever uma forma de raiz, tá? Radical. Então, quem está embaixo? O 4. Então aqui, ó, 4, denominador. Em cima, o 3. O 3 vai ser aqui, ó. Esqueci de botar o radicando. E o 3 aqui que vai ser o expoente. Tá? Então, numerador, denominador da nossa fração quando for jogar no expoente fracionário. Determine o valor de x nos itens a seguir. Então, é só ver aqui quem é quem. Pô, 9 aqui, o 9 está aqui, o x automaticamente é o 5. Ó, o x e o 4. O 4 está aqui fora, falta o 7. Tá? Então veja aí, ó, 7, 11, 2, 4 e 3. Tá? Resolva as expressões. Lembrando sempre que eu tenho que fazer o quê? Converter aqui, porque isso aqui pode me dar uma raiz exata. Tá? Então, se me der uma raiz exata, eu vou tirando, né, as raízes. Então, converto isso aqui para raiz. Raiz cúbica de 343 mais raiz quarta de 625, raiz quarta. Depois, menos 2 ao quadrado. Vou botar aqui não, mas já sabe que é a sequência. 343, você vai fatorar isso daqui, vai ver quanto que vai dar. Tá? No meu aqui eu vou falar para vocês, mas não vou escrever não. Deu raiz cúbica de 7 ao cubo. Verifiquem aí se dá isso mesmo. Mais raiz quarta de 5 à quarta. Tá? Então, lembrando, se aqui eu tenho 3, para eu tirar esse número aqui, eu tenho que ter um expoente 3. Aqui eu tenho 4, para eu tirar esse número daqui, eu tenho que ter um expoente 4. Tá? Então, fatora o valor, o radicando, e verifique se a gente consegue isso aí. Tá? Resultado da primeira, 8. Resultado da letra B, 7. Da letra C, 45. Tá? Aqui dá 7, aqui dá 45. Leia as afirmações. É possível escolher infinitos valores para n de maneira que o radical seja um número inteiro? Para que radical m, raiz 5 à quarta seja um número inteiro, só podemos escolher 2 valores para m com m maior que 1. Qual a característica do valor de m para que a primeira afirmação
seja satisfeita. Dê 2 exemplos. N deve ser o quê? Múltiplos de 5. Tá? Por quê? Tem que ser, porque aqui, se aqui é 5, tá? O N tem que ser 5, 10, 15. Tá? Então, exemplo, 5 e 10. Tá? Quais são os valores de M que satisfazem a segunda condição? Então, 2 e 4. Tá? Porque aqui, ó, M, esse número aqui, ele tem que ser o quê? Maior ou igual a N. Tá? Então, para tirar esse 5 daqui, tem que ser o 2 ou o 4. Usando as propriedades das potências, tá? Lembrando as propriedades de potência, simplifique as expressões e em seguida escreva-as na forma de radical. Qual é a propriedade das potências? Mesma base, repete a base e soma os expoentes. Tá? Então, repete a base e soma os expoentes. Lembrando que vocês estão somando frações com denominadores diferentes. Tá? Divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Resposta da A, raiz 15 de 3, 11. Resposta da B. Façam as continhas aí para ver se é isso mesmo. Vou deixar essa dúvida aí para vocês. Raiz quarta de 8 ao cubo. Eita, e a última aqui vai dar raiz décima de 4 ao cubo. Lembrando as propriedades, tá? Soma os expoentes, subtrai os expoentes, multiplica as potências. Propriedade dos radicais. Vamos lá, gente. Continuando. Propriedade dos radicais, tá? Lembrando, tá tudo explicadinho nos vídeos lá para vocês, tá? Então, a raiz, ela se transforma em expoente fracionário, tá? Uma propriedade, n igual a n, o valor de A. Segunda propriedade, de maneira geral, n, quando você multiplica o índice, tem que multiplicar a potência, tá? E se você dividir o índice, você divide a potência, tá? Terceira propriedade, se eu tenho um produto, eu posso separar as raízes, tá? Se eu estiver dividindo, eu posso separar as raízes dividindo, tá? Na divisão, tá? Ou em linha, ou em forma de fração. Vejam os vídeos lá que está tudo lá na coisa. Quarta propriedade, raiz de raiz. Repito radicando, tá? Posso fazer essa aqui, vai reduzindo, tá? Colocou em forma de expoente fracionário, tá? Foi reduzindo aqui. Ou eu posso multiplicar, tá? Aqui, ó, raiz da raiz, multiplicar os índices. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. Tá? Aqui, ó, raiz 8 de 6, raiz 15 de 3. Tá? Aqui, ó, tá aqui o resumo. O que isso é feito? Tá? Leiam esses quadrinhos, porque podem vir perguntinhas em cima deles. Tá? Então aqui, ó, propriedade da raiz, tá? De NP é N vezes P, tá? Raiz de A. Simplificação de radicais, nada mais é do que fatorar os radicais. Se não der para sair da raiz,
tá? Ele permanece dentro da raiz. Esse número aqui não é um número qualquer, tá? Depois, uma atividade aqui, vamos lá, fazer isso aqui, ó. Escreva cada expressão por meio de um único radical. Então nós temos raiz de 12, 7, oitava vezes raiz de 3, 2 a sexta. Raiz de, a primeira ali, ó, 7 a oitava, você pode transformar isso aqui dessa forma aqui, ó, tá? E fazendo a continha lá. Então, aqui nós temos raiz de 3 vezes a raiz de 3 da raiz de 9, tá? Raiz de 9, 2 a sexta. Depois transforma isso aqui em expoente fracionário para fazer a continha aí, tá? Simplifica. Tá? Vai fazer a conta aqui, expoente fracionário, simplifica as frações. Vocês podem simplificar essas frações aqui, ó. Quando você transforma isso aqui numa fração, se for possível, tá? Vocês podem simplificar as frações, tá? Numerador e denominador dividido pelo mesmo número, porque a gente está reduzindo, tá? Então, essa primeira aqui vai dar raiz cúbica de 196. A segunda, raiz 7, tá? Raiz 7 aqui, ó, de 25. A terceira, letra C, raiz sexta, 2 vezes 3 aqui, ó, de 10. Então, veja o exemplo dele aqui e responda aqui embaixo, tá? Quais propriedades foram usadas? Então, tira do livro ali, lá de cima, quais foram as propriedades que ele usou aqui. De maneira semelhante, transforme os números abaixo, tá? Então, a primeira aí vai dar raiz sexta de 2 e a segunda raiz quadrada de 3. Quais propriedades você utilizou na resolução do item B? Aí coloca ali quais propriedades você utilizou lá. Calcule a área de cada quadrilátero. A área base vezes altura. Aqui embaixo aqui, ó. Esse vezes esse. Tá? Raiz quadrada de 10 vezes a raiz quadrada de 10. Que vai dar 10 centímetros quadrado. E raiz de 8 vezes a raiz de 5 vai dar 2 raiz de 10 ao quadrado. Tá? Então, vamos passar aqui, ó, para as nossas operações com radicais. Tá? Quais são as operações com radicais? Adição, subtração e paramos aí. Paramos aí não, tá? Multiplicação e divisão. Depois tem racionalização. Paramos aqui não. Continuamos. Tá no vídeo isso também. Então, somar ou subtrair somente radicais semelhantes. Tá? Aqui, ó, raiz de 2, raiz de 2. Semelhante? Sim. Então, eu posso subtrair ou somar. Tá? Na multiplicação, como é que eu faço? Eu só posso multiplicar se eu tiver o quê? O mesmo índice da raiz, tá? O radicando não me interessa, mas o índice, eles têm que ser os mesmos, tá? Então aqui, eu tenho que transformar isso aqui em raízes radicais semelhantes para poder subtrair. Transforme radicais semelhantes para poder subtrair, tá? A primeira aqui, ó, 2 raiz de 2, letra C. 4 raiz cúbica de 14, letra B, raiz 7 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7.
Na letra D, nós temos 6 raiz quadrada de 33 menos 3 raiz cúbica de 33 mais 6 raiz quarta de 33. Número 2. Calcule as expressões a seguir em seu caderno. Raiz de 18, raiz de 15. Vai dar 3 raiz de 30. Embaixo, 2 raiz de 6. Letra C, 18 raiz de 7. Letra D, 2 raiz quarta de 3. Qual é o volume de cada um dos paralelepípedos? Então, volume, tá? Esse vezes esse vezes esse. Volume é 144 raiz de 3 centímetros cúbicos, 160 raiz de 2 e 120 raiz de 5. Número 4 vai ser letra B e a letra só. Tá? Considere a expressão equivale a, então, resultado aqui, ó. Ok? Tentem fazer, lógico que tem que substituir, nós temos que fatorar isso aqui, tá? Para dar certo essa conta aí. Racionalização. Como é que fica a racionalização? O que vem a ser racionalizar? Né? Aqui, ó, note que multiplicar o numerador e o denominador da fração por raiz de 8 é o mesmo que multiplicar isso aqui por esse aqui. Tá? Então, vendo aqui, isso aqui está no vídeo, hein? Racionalização, como é que se racionaliza. Foi uma das últimas aulas. Tá? Então, lembrando, multiplicar numerador, denominador pelo mesmo valor. Tá aqui, ó, Beatriz fez aqui embaixo, Vitor fez aqui do lado, né? Como é que faz? O que faz? Então, lembrando da explicação da aula que foi passada, né? Porque eu não passei aqui do livro de vocês essa parte de racionalização. Tá? Então, gente, revejam os vídeos dessa matéria, tá? Qualquer dúvida eu vou estar online com vocês, tá? Na quinta-feira. É lógico que vocês vão jogar a dúvida ali, de repente eu jogo um outro vídeo explicando a dúvida de vocês, tá ok? Tá? Mesmo fora do horário de aula, tá? Eu vou pegar as dúvidas ali, se der para eu explicar na hora, eu explico. Se não der para eu explicar na hora, tá? Eu vou para o quadro, vou explicar a matéria no quadro ali, pelo menos aquelas dúvidas, uma ou outra dúvida ali, eu vou explicar no quadro e jogo o vídeo na plataforma para vocês, tá ok? Bom dia e um bom final de semana. Estudem!